Bom dia, paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Estamos iniciando mais um dia na presença do Senhor. Já agradecemos ao Senhor por esse dia, já louvamos, já bendizemos o nome dEle, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu já vi que a minha amiga Neia está aqui, a minha amiga Rejane, e eu acho que é Aninha Castro. É, Aninha mesmo. Glória a Deus. Eu quero agradecer e louvar o nome do Senhor por essa oportunidade, porque só Ele é capaz de nos proporcionar essa graça de estarmos aqui, louvando e bendizendo o nome dEle. E essa manhã eu fiquei muito feliz porque eu recebi uma oração às 4 e pouca da manhã da Aninha Castro e me emocionou muito porque é um sacrifício, irmãs, você acordar na madrugada para interceder por alguém. Eu louvo a Deus, Aninha, pela sua vida. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir, porque hoje eu tô com fone. Então não sei se vocês estão me ouvindo bem, como nas outras lives. Se não tiver, você sinaliza para mim. Já vi que a amiga Eliane está aqui também. Líder Denise está aqui, também estou vendo. Daqui a pouco eu não vou conseguir ver mais. E também eu recebi uma oração da minha amiga Neia. Ela mesma. Tá sempre ali junto comigo. Sempre mesmo, gente. O cuidado de Deus pela nossa vida é muito lindo e tremendo. Deus cuida de nós, né? Ontem eu estava sem voz, sem condições nenhuma, bate aquela preocupação, né? Como é que a gente vai estar? Mas o Senhor é poderoso e o Senhor ouve as nossas orações, graças a Deus. Já vi que a Patrícia está aqui, Silva, a Aninha já me sinalizou que o som está ótimo. Irmãs, eu quero compartilhar com vocês agora um louvor. Esse louvor eu recebi de manhã, mas ele me emocionou tanto que eu preciso compartilhar com vocês. Paz do Senhor, líder querida, já está aqui também, graças a Deus. E eu vou estar compartilhando com vocês esse louvor. Quando terminar o louvor, é o tempo da gente começar a falar de algo muito importante, que é a palavra de Deus, né? Eu amo esse grupo, eu amo essas mulheres, porque elas são apaixonadas pela palavra. Eu fico assim, admirada, e cada vez, Márcia Castro, Pai do Senhor, e cada vez a gente sente uma admiração maior por essas mulheres, pelo fato de a palavra de Deus estar sempre na boca delas, elas estarem sempre buscando, em todos os lugares onde tem uma palavra mesmo genuína, elas estão ali. Então eu louvo a Deus pela vida dessas guerreiras de oração, né, que não medem esforços para ajudar. A Aninha Castro sabe bem disso, dentre outras irmãs. Eu vou colocar aqui agora o louvor, irmãs, para vocês ouvirem. Vamos ouvir esse louvor.
está aqui. Existe um lugar melhor de descanso do que no braço do nosso Pai? Não tem. E eu fui surpreendida pela manhã. Eu estava somente com um louvor que eu ia colocar, mas o Senhor enviou outro. Sinta-se abraçada hoje, nessa manhã, pelo seu Pai. Paz, minha amiga Rose, amo você. Marisa, paz do Senhor. Você foi recebido, você foi abraçado, você é cuidada no braço do seu Pai. Nós só sentimos que temos esse abraço, paz do Senhor, Bispa Regina Celes, lugar seguro. Nós sentimos mais abraçadas e sentimos mais esse acolhimento quando nós estamos passando pelo deserto, pelo vale, como a Aninha colocou aí. Olha só, deu-me parte em sua herança, guarda isso. Glória a Deus. Os braços dele, só dele. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pelo teu consolo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você já foi recebida nos braços do seu Pai. Você faz parte da herança. Aleluia. Glória a Deus. E esse louvor, ele testificou com a palavra que vai ser trazida. E eu gostaria agora de estar pedindo para as irmãs, você que está aí, paz do Senhor, irmã Elzi, que já está de posse da sua Bíblia, a palavra de vida, a palavra de Deus, que tanto tem nos ajudado nesse momento difícil. Nós precisamos nos agarrar com a palavra de Deus, porque, irmãs, eu ainda não consegui um outro lugar para me trazer o conforto e o consolo necessário
que não fosse a palavra. As orações, as intercessões, a ação também, muito nos ajuda. Porém, a palavra, ela tem um efeito de impacto lá dentro. Muitas das vezes nós passamos por situações difíceis, a qual vem uma amiga que traz uma oração, que traz... Eu também. Ele sempre está em todos, Denise. E através disso, muitas das vezes, aquela palavra ali, ela surte um efeito na hora. Mas depois possa ser que, novamente, você volte àquela condição que você estava. Mas quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente começa a buscar o entendimento, quando a gente começa a buscar a revelação de Deus dentro daquilo que você está lendo, a condição que você se encontra começa a mudar. Quem faz isso é o nosso Deus, o poderoso Deus. E agora nós vamos ler a palavra de vida, que se encontra em Números 27, como está na descrição, de 1 a 11. Eu vou ler, mas eu vou precisar. Eu ia pegar um versículo, eu já tinha até separado, mas eu acho que vai ser necessário que a gente faça essa leitura, porque para que a gente possa entender. Vocês já conhecem esse texto, é um texto muito conhecido, porém, eu pelo menos não tenho... eu não ouço muito falar sobre ele. E hoje o Senhor, ele falou mais forte ao meu coração. O Senhor, eu nunca consigo, bem antes, ter a palavra clara. Não, é sempre uns pedacinhos ao qual eu preciso me esforçar muito para poder fazer os encaixes. Mas eu louvo a Deus que Ele nos dá essa graça de conseguirmos, não é verdade? Paz do Senhor, Ana Cláudia, paz do Senhor, Débora Lins está aqui, paz do Senhor, minha amiga querida, minha regente, glória a Deus, uma líder também, amo sua vida. Meninas, vamos lá. Eu acredito que todo mundo já pegou a palavra, todo mundo já está de posse dela, então agora nós vamos ler. Números, capítulo 27, de 1 a 11, diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas. E aí nós vamos falar o nome delas agora. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, ou Tirsa. Você pode chamar ela desses dois nomes. A minha irmã é Tirza, eu tenho uma caçulinha que se chama Tirza. E no 2 vai dizer: E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazer, que era o filho de Arão. Arão já estava falecido. O sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante ao Senhor. Vamos ler agora o 6, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. E falará aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha,
então a sua herança darei a seus irmãos. E se não tiver irmãos, então darei a herança aos irmãos de seu pai, ou seja, ao seu tio. E se também seu pai não tiver irmãos, então sua herança darei a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Acredito que todas vocês já tenham ouvido falar das filhas de Zelofeade. Muitas pessoas não gostam de ler números, porque é cansativo. Tem muita genealogia ali. Mas quando você começa a ler e a repetir essa leitura, você começa a se apaixonar pelo conteúdo que tem ali. E eu me deparei há algum tempo com as filhas de Zelofeade. E ali o Senhor nos traz, deixou registrado para que nós tivéssemos muitas lições com essas mulheres, com essas 5 filhas. Porque lá no capítulo 26 de Números, o povo de Deus, ele já estava no limiar ali da terra prometida. Eles já estavam próximos a alcançar a terra prometida. Eles tinham passado 40 anos no deserto, tinham vivenciado tudo aquilo que vocês sabem que aconteceu. Eles estavam, Ana Castro está estudando o livro de Números, bênção de Deus, riquíssimas lições. Então, eles estavam chegando para possuir a terra. E lá, no capítulo 26, o Senhor manda Moisés contar, fazer um novo censo dos israelitas para ficar mais fácil a divisão das terras, para que eles distribuíssem quando eles chegassem ali na terra prometida. E houvesse uma divisão justa, porque o nosso Deus é justo. Não é verdade? O nosso Deus é um Deus justo. Ele não é um Deus de justiça. Injustiça não combina com o Senhor, não combina com o reino de Deus. Ele é justo, ele é fiel, ele é poderoso. E ali ele pediu que fosse feita essa divisão. Porém, a lei dizia que a divisão seria somente para os filhos. As filhas não teriam direito a essa herança. Porém, o que acontece? Nós vamos ver que essas 5 mulheres, elas não se conformaram. Elas não se conformaram com isso. Elas entenderam que elas estavam sendo injustiçadas. E elas eram mulheres de Deus, mulheres tementes a Deus, mulheres que tinham autoridade, mulheres que tinham o direito de reivindicar por essa causa, reivindicar pela sua herança, algo que pertencia a elas, que seria tirado delas. Irmãs, eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Isso é lá no Antigo Testamento, mas ainda hoje existe um roubador de herança, um roubador de promessa, um roubador de sonhos. E muitas das vezes, quando nós temos esse decreto, essa lei estabelecida, nós nos conformamos. Por quê? Porque é lei, Porque está ali e a gente precisa obedecer, é um fato. Mas, olha só, quando existe uma injustiça, e nós sabemos que o nosso Deus é justo, nós podemos, diante do Senhor, reivindicar aquilo que é nosso por direito. Aleluia. Você tem o direito e você pode reivindicar. Óbvio que nós vamos falar que você não vai reivindicar de qualquer maneira, que existe também requisitos, que existe também algo que você precisa fazer e ser para que você consiga. Aqui, a Néia colocou que o conformismo nos impede de ser e de receber o que Deus tem para nós diante dele. Então, ou seja, quando nós nos conformamos com a injustiça que recebemos,
nós simplesmente estamos deixando, muitas das vezes, de receber por herança aquilo que é nosso. Então, essas mulheres vão nos ensinar que você pode sim reivindicar aquilo que é seu, por direito. Aleluia. Então, o que elas fizeram? Elas cruzaram o braço e elas pensaram assim, bom, agora nós perdemos a herança, a terra prometida vai ser alcançada, nós não vamos ter terra, o nome do nosso pai, ele vai ser riscado, ele vai desaparecer da linhagem dele, que é da tribo de Manassés. Não. A gente não pode deixar que isso aconteça. E o que é mais lindo, veja bem, quando a gente traz aqui para o lado humano, quando a gente traz para um lado materialista e que a gente fala a respeito de herança, o que vocês imaginam quando a gente que os pais morrem e fica uma herança? Muitas das vezes os filhos brigam por ela, os filhos matam por ela. Quantas vezes nós vemos isso? Até filhos que matam os pais para ter direito a uma herança que só seria deles realmente com a morte dos pais. Só que aqui no texto, a preocupação delas, e você vai ver aqui no 27, quando ela vai falar com Moisés, com Eleazar e com os príncipes, ela diz o seguinte: por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família porquanto não teve filhos? Olha só, irmãos. A preocupação delas em deixar um legado, de não acabar com o nome do seu pai. E Zelofeade, ele é mencionado aqui por diversas vezes no livro de Números, tanto no 27, como nós vamos ver mais à frente também. Então, essas mulheres não se conformaram com isso, e aí elas foram reivindicar os seus direitos. Mas como que elas foram fazer isso? Lá no livro de Salmos, no capítulo 84, verso 11, na parte B, diz que o Senhor não sonegará bem algum, veja bem, aos que andam na retidão, ou seja, que andam retamente diante dele. O Senhor não vai sonegar, o Senhor não vai deixar de ser justo com você. Por quê? Porque você anda retamente. Essas mulheres eram retas, eram mulheres tementes a Deus. Nós vamos aqui, daqui a pouco, ler o significado de cada uma delas. E outra coisa, elas tinham intimidade com Deus. Elas tinham certeza daquilo que elas iam fazer, sabendo que elas iam ter resposta. Sabe por quê? Porque a lei já estava lá. Aleluia. A lei já estava lá. Já era lei. Não tem direito, não tem. Filha não tem, já está lá, já está estabelecido. Mas elas não concordaram com isso. Não, eu não me conformo. Não vou me conformar que o nome do meu pai não vai entrar, que eu não tenho parte nessa herança porque eu sou mulher. Porque naquela época, irmãs, é diferente de hoje. Hoje nós temos mulheres buscando direitos de forma errada. Entende? Buscando direitos que muitas das vezes ela nem tem. E ela às vezes não sabe nem por que ela está buscando. Simplesmente porque é bonito, simplesmente porque está na moda, simplesmente porque a geração de hoje acha que tem todos os direitos. E não tem. Não tem. Tem coisas que nós temos sim, tem coisas que nós não temos. Nós queremos, mas não temos e precisamos entender isso diante de Deus. Aleluia. Mas aqui elas alcançaram o favor de Deus. Por quê? Porque elas eram mulheres retas. E veja bem, as 5. E aí vamos lá. Elas eram irmãs. Nós também somos irmãs em Cristo. Porque a graça nos alcançou. E fomos feitas o quê? Filhas de Deus. Saímos da condição de criatura e nos tornamos filhas. Nós recebemos herança. Nós temos
O Senhor deixou para nós a vida eterna. Fomos salvas, estamos nesse momento, cada uma cuidando da sua salvação, buscando o reino dos céus e a sua justiça, nos submetendo a Deus em primeiro lugar, para que Ele possa fazer com que se cumpra aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, de uma forma correta. Como nós precisamos ser corretas também diante do Senhor. Muitas das vezes nós não somos, irmãs, eu sei disso. Nós não somos. Muitas das vezes nós atropelamos as coisas do Senhor por ansiedade, por sermos ansiosas, né? Essa geração agora é uma geração ansiosa, uma geração sem paciência, uma geração que se desespera muito facilmente. Mas nós precisamos começar a mudar isso. Porque o Senhor quer ter um autocontrole sobre as nossas vidas. O controle precisa estar na mão dele. Muitas das vezes nós tiramos isso dele e trazemos para nós. Quando nós fazemos isso e colocamos sobre nós o controle, nós colocamos um peso exageradamente grande. E isso vai nos fazer, com certeza, esmorecer, enfraquecer e parar. Porque é muito grande. Por isso que a palavra diz para lançar sobre ele. Lançar sobre ele é arremessar. Quando você arremessa algo, você tem que ter um alvo. Você não arremessa aleatoriamente. Você precisa, e veja bem, vamos lá, se tem uma cestinha e você precisa arremessar naquela cestinha, você para, você calcula ali, você fixa os seus olhos para que você tente acertar. Então não é fácil, olha só, não é fácil lançar sobre ele. Não é. Porque quando você tenta 1, 2, 3, 4, às vezes 10 vezes, uma você vai acertar. Por isso que você precisa continuar tentando arremessar sobre ele toda a sua ansiedade, toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, né? Às vezes a gente duvida um pouco do cuidado de Deus, mas diariamente ele nos mostra esse cuidado. Diariamente ele diz para mim e para você: você é a menina dos meus olhos. Você... A conexão caiu. Glória a Deus por isso. Paz do Senhor. A conexão caiu. A conexão caiu. No meio da palavra. Vamos lá de novo. Paula! Amiga querida, minha líder. Minha líder, minha amiga. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. A conexão caiu. Agora elas estão voltando de novo. Meninas, acontece. Nunca aconteceu mais hoje. Mas vamos lá, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar falando. Estamos falando sobre as filhas de Zelofeade, que nós não podemos nos conformar com a injustiça, né? Quando sofremos injustiça, nós não podemos nos conformar com ela. Então, nós vimos aqui que as filhas de Zelofeade, nós falamos o tempo, né? O nome delas, nós falamos aqui o porquê que elas fizeram essa reivindicação. Foi isso mesmo. Foi o tempo para você chegar aí. Glória a Deus por isso. Então, vamos aqui. Então, elas foram lá e elas falaram com Moisés, falaram com Eleazar e falaram com os príncipes. E aí Moisés recebeu aquilo. Ele recebeu aquela reivindicação. E aí o que ele fez? Ele imediatamente falou: não pode, é lei, porque não. E isso já nos traz outra lição. Quando nós não sabemos o que fazer,
Nós levamos para aquele que sabe. Nós colocamos diante de Deus aquilo que nós na hora não sabemos. E o que ele fez? Ele deve ter falado, olha, eu vou lá diante do Pai interceder por você, por vocês nessa causa. E ele foi. Então ele chegou diante de Deus em oração e colocou a causa delas diante do Senhor. E olha o que a palavra vai nos falar. A palavra vai dizer o seguinte, que o Senhor respondeu, porque a gente vai ver que elas alcançaram o favor do Senhor, né? E o Senhor vai dizer o seguinte, ó, no versículo 7, nós estamos em Números, capítulo 27, de 1 a 11, mas agora nós vamos ler o 7, que diz assim: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar para elas. Eita Jesus, olha isso. Elas alcançaram o favor do Senhor. O Senhor reconheceu e viu que elas eram retas, que elas agiam corretamente diante do Senhor. Então o Senhor favoreceu a elas em algo que elas estavam reivindicando. Aleluia! Porque, irmãs, às vezes nós temos todos os requisitos para ir adquirir, reivindicar algo diante do Senhor. Mas aí entra aquela coisa. O Senhor, ele contempla e olha o nosso coração. Ele vai contemplar se nós somos retas diante dele, se está correto aquilo que estamos pedindo. E glória a Deus que essas mulheres conseguiram. E olha o que elas fizeram, veja bem. A partir dali, essa lei foi mudada. Agora, se o pai tivesse só filhas, elas teriam um direito. Mas se não tivesse, aqui a palavra vai dizer, os irmãos iam ter. E se não tiver, os irmãos de seu pai, os seus tios. E se não tiver ainda, vai alcançar o parente próximo. Ou seja, ninguém mais vai ficar fora da herança. Todos alcançaram através de 5 mulheres que não se conformaram com a situação. Irmãs, tudo isso que nós lemos nos remete para o Novo Testamento. Tudo isso. O povo de Deus é um povo, irmãs, que precisa estar junto. Ali fala de 5 irmãs que se uniram, que estavam juntas, que foram juntas reivindicar, que agiam retamente, que eram mulheres, que fizeram a diferença naquela época. E o que nós somos hoje? Mulheres que Deus levantou para fazer a diferença nessa época, nessa geração, no meio de tudo isso que está acontecendo. Cada uma dotada de um dom, porque nós vamos falar sobre o nome delas aqui, vamos ver que cada uma tinha algo forte no seu nome. E aqui nós temos mulheres, eu sei que muitas agora não vão entrar novamente, porque infelizmente a conexão caiu. Porém, nós temos mulheres aqui que têm nomes fortes, nomes que foram levantados pelo Senhor para fazer a diferença. Nós temos Rejane, nós temos Denise, nós temos Paula Tomás, nós temos Rose, nós temos Neia, nós temos Eliane, nós temos Débora. Nós temos mulheres que foram levantadas por um propósito, mulheres que foram levantadas para fazer a diferença naquilo que ela foi plantada. Aleluia! Para reivindicar as causas do reino. Glória a Deus. E juntas. Não é dispersa, não é afastada, não é dividida, é juntas. Nós precisamos começar a olhar com uma ótica diferente do reino. Deus seja louvado. Meu filho Lucas, amo você, meu filho. Deus te abençoe. Então, e aí nós vamos começar a ver o nome dessas mulheres. Nós vamos ver que nós temos Macla, que quer dizer confiança. Ou seja, confiança da mulher.
em reivindicar, em estar ali. E o Salmo 125:1 é conhecido, vai dizer: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Nossa confiança precisa estar no Senhor. Às vezes nós vamos reivindicar algo e reivindicamos algo através de quê? Nós vamos reivindicar algo através de pessoas. Tem coisas que vão ser através de pessoas, porém tem coisas que nós precisamos ir na pessoa certa, que vai levar a causa diante de Deus. Hoje nós temos esse canal direto, essa conexão direta com o Pai. Então nós vamos colocar diante dele a nossa reivindicação, porque às vezes quando reivindicamos de forma errada, o que vai acontecer? Muitas das vezes a sua reivindicação, ela vai ser paralisada, ela não vai chegar mais aonde precisa chegar, que é no trono da graça. É aos pés da cruz, é aos pés de Jesus. Você é uma mulher que confia no Senhor, porque foi o Senhor que te levantou. A tua confiança está nele. Então não ouve o que o outro está dizendo, porque ali com certeza, irmãs, não é a Bíblia que diz, eu digo, que ali elas poderiam ter recebido. E você vai fazer o quê, minha filha? Agora não tem como. É lei, tá lá. Não, mas eu vou lá, porque eu já tenho. Eu vou lá falar com quem é de direito. E foram elas falar com quem era de direito. Moisés que foi lá diante de Deus interceder, aleluia, o Senhor concedeu, porque elas acharam favor, aleluia, glória a Deus. E aí nós temos Noa, aquela que não se detém, que é determinada, que não adianta, que ninguém vai parar, ela vai fazer. Mas não é fazer de qualquer jeito, impulsivamente. Eu vou fazer, aconteceu, pá, bateu, levou. Não. É determinada nas causas do reino, é determinada naquilo que está certo, naquilo que está justo, aquela que crê até o fim. Eu creio. Não, você está falando, mas eu creio que vai ser assim, porque esse que é o justo, porque eu sei quem eu sou diante de Deus, eu sei o que eu faço diante de Deus, então vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo, glória a Deus. Ogla, vamos lá, aquela que não anda com os pés amarrados, com os pés presos, aquela que não se prende aos cuidados desse mundo, aquela que está simplesmente liberta, aquela que está com liberdade nas coisas do reino. Então, quando você começa a ver, é uma mulher abnegada, é uma mulher desprendida, é fiel a Deus, aleluia. E aí nós vamos para Milca, que é aquela que tem autoridade, aleluia. Olha só, autoridade diante de Deus. E aí tem uma diferença, irmãs, que eu preciso passar para vocês, de ter autoridade e de ser autoritária. Então, veja bem, às vezes a pessoa é autoritária e acha que tem autoridade. Não, a pessoa que tem autoridade, ela é uma pessoa temente a Deus, obediente a Deus, que tem uma autoridade que ela é obedecida por aqueles que estão ali, porque aqueles conhecem a autoridade que vem do céu nela. Através da autoridade de Deus que deu a ela, ela consegue. A pessoa que é autoritária, ela age na carne, ela não age no espírito. O seu ser é que domina a situação e não o Espírito Santo que domina a mulher. Você consegue me entender? Muitas das vezes todas nós, irmãs, tem momento que a gente sai da graça. Tem momento que a gente age de forma impulsiva. Mas o Senhor vem trabalhando isso, amiga Eliane. Não tem os pés presos. Então, o Senhor é que começa a nos moldar, a nos disciplinar, a nos ajudar, a nos tratar. E aí nós vamos começando a ter autoridade em Deus. E vamos lá. Os carrapichos do autoritarismo vai saindo de nós. Porque o nome, ele tem um peso. Tem um peso. Cada nome tem um peso. E aí nós vamos para Tirza ou Tirsa. Então, quer dizer, deleite, aquela que se deleita, aquela que tem o favor de Deus, aquela que a graça resplandece aos outros, né? E aí me vem a memória como Maria aos pés de Jesus, né? Ela escolheu a boa parte, não que Marta
tenha sido diferente, não, mas Maria escolheu a boa parte, né, de estar aos pés do Senhor. Irmãs, por que eu li todos os nomes e falei o significado? Vou explicar para você. Porque Deus uniu 5 irmãs. Aqui nós temos mais de 3.000 mulheres. E cada uma de nós temos algo. E quando nós nos juntamos, nós conseguimos causar um impacto grande em cima daquela causa, em cima daquele problema. E aí eu trago para você hoje a situação ao qual nós estamos vivendo. Nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos passando por algo muito difícil, nunca visto antes, ao qual tem nos separado, ao qual tem feito muitas pessoas ter medo, muitas pessoas não querer sair de casa, muitas pessoas impedidas de trabalhar, muitas pessoas que tiveram seus direitos roubados. E é momento da gente se unir como igreja, de orarmos, de colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado. 2 Crônicas 7,14 é muito conhecida, mas eu nunca vi um momento tão propício para que a gente se humilhe, para que a gente se arrependa, para que a gente peça perdão pela nossa nação, para que a nossa terra seja sarada, para que a minha terra, o meu coração seja sarado, para que eu não me prenda assim como Ogla, que não tem os pés presos, que eu não me prenda à falta de perdão, que eu não me prenda a pequenas coisas que vão fazer com que eu paralise, que vão fazer com que eu não avance, que vão fazer com que o favor de Deus não me alcance. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, é um diferencial que ele tem. Ele tem um diferencial com a irmã Débora, ele tem um diferencial com a Rejane, com a Priscila, com a Paula, com a Ana Castro e com todas as mulheres. É algo diferente, é algo particular. Mas quando nós nos unimos, nós conseguimos fazer algo bem grande. Porque nós estamos juntas, estamos unidas, temos unidade. Glória a Deus por isso, irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver também, eu já estou encerrando, já chegou o horário, que depois disso, Moisés morre, Josué assume, a cidade é alcançada. Eles entram na terra prometida, eles entram em Jericó. E aí eles vão fazer a divisão das terras. E aí nós vamos ver lá em Josué, capítulo 17, 2 e 3. Eu vou ler para vocês Josué 17, 2 e 3, que vai dizer o seguinte. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Aí vamos para o 3. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, o filho de Manassés, não teve filhos, só as filhas, e estes são os nomes de suas filhas. Estas, pois, chegaram diante deles lá, e elas conseguiram ter parte na herança. Glorificado seja o nome do Senhor. Elas alcançaram a terra, elas conseguiram a herança por posse, por reivindicação. Glória a Deus. Irmãs, nessa manhã, o Senhor te convida a você não parar, a você não desistir, a você reivindicar. Todos os personagens bíblicos, eles reivindicaram, eles estavam ali por uma causa. Davi não se conformou com a injustiça quando o povo de Israel estava sendo afligido por Golias. Ele não se conformou, ele foi lá em nome do Senhor Jesus e matou o gigante. Glória a Deus! E fez história na sua geração. Nós vamos lá, 1 Samuel 22, 1 e 2,
1 Samuel, capítulo 25, nós vamos ver Abigail não se conformou quando recebeu um decreto de que Davi ia matar toda a sua família por causa do seu marido, que era um tolo, aleluia. Ela não se conformou, ela foi lá e falou com a estratégia do Senhor. E louvado seja Deus que Davi ouviu, porque quando é de Deus, as pessoas vão ouvir e as pessoas vão fazer. Glória a Deus. Então, não se conforme com a situação que você está vivendo, uma situação que você entende que é de injustiça. Coloca essa causa diante do Senhor. Davi reuniu 400 homens lá na caverna de Adulão. 400 homens improváveis, 400 homens que não tinham história, 400 homens inconformados com a situação que eles viviam. E fizeram a diferença. Os melhores soldados de Davi. Pronto. Os melhores. Glória a Deus por isso. E assim, irmãs, hoje eu deixo para você e para mim, porque o Senhor falou muito comigo através de algumas coisas que a gente acaba se conformando, algumas coisas que a gente acaba deixando porque vai nos dar trabalho. O Senhor diz para mim e para você, não deixa não. Se levanta hoje, porque o Senhor vai dizer que 365 vezes para mim e para você todos os dias quando a gente acorda. Não temos. Não temos. Ele nos diz também para que a gente tenha bom ânimo, para que a gente se anime naquilo que vem dele. Nós precisamos. É difícil, porque o nosso ânimo, muitas das vezes ele vai definir o teu projeto, porque quando você está animada nele, você não desiste, você avança. Então se anime no Senhor essa manhã. Se hoje você amanheceu desanimada, você hoje coloca isso diante de Deus, reivindique, ainda que seja a alegria. Senhor, eu estou reivindicando a minha alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força e eu preciso ser fortalecida essa manhã. Me fortalece, me ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir. Sem o Senhor nada eu posso fazer. João 15 vai dizer isso. Então, irmãs, que o Senhor possa falar e continuar falando ao seu coração. E eu termino com o versículo Mateus 5, versículo 6, que diz: bem-aventurado, que quer dizer felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Justiça, irmãs, quando a gente está dizendo, não é você fazer justiça porque às vezes a gente interpreta de forma errada. Nós estamos falando daquilo que é justo, daquilo que nós precisamos buscar, não aquela justiça que a gente imagina, porque quando a gente pensa em justiça, a gente vem logo querendo fazer com as nossas próprias mãos. Não faça isso não. Confia no Senhor. O Senhor é aquele que te ajuda, que te fortalece, que vai estar com vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu quero pedir perdão pela falha da internet. Infelizmente acontece, Neia. Você orou e eu creio que a sua oração foi ouvida, porque ela poderia eu não ter conseguido me reconectar, mas louvado seja Deus que eu consegui. Eu creio que porque foram feitas orações para que isso não viesse, para que não acontecesse, mas eu louvo a Deus por isso. Eu vou encerrar agora orando e trazendo para vocês um louvor. Nós já ouvimos um louvor que foi inspirado pela oração que eu recebi de manhã, e agora nós vamos ouvir um louvor para que você não pare, para que eu não pare, e a gente consiga avançar nas causas do reino. Amém? Eu vou soltar o louvor, eu vou orar e vou encerrar, tá bom? Um beijo, amo vocês. Você está sentindo essa presença, adora ele, vai. Você não pode desistir agora.
de tudo que você passou até chegar aqui. Lembrou de tudo que você passou? Você não pode desistir agora. Então agora não desiste não. Você já chegou até aqui. Continua caminhando para o teu milagre. Ele vai acontecer. Eu não posso desistir. Você também não. Porque nós estamos olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Vamos orar. Vou colocar as nossas vidas diante do Senhor nesse momento. Com agradecimento e com súplicas. Senhor, eu te louvo, Senhor, nessa manhã por essa oportunidade. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor permitiu que essa live fosse concluída. O Senhor permitiu que a palavra fosse falada. E eu sei, Deus, que alguns corações estavam precisando ouvir, porque a tua palavra ela não volta vazia. Eu tenho certeza que ela vai alcançar. Senhor, não permita, Senhor, que nenhuma de nós venhamos parar, paralisar, esmorecer, enfraquecer. Nos faça avançar cada vez mais fortes em Ti. Se precisarmos, Senhor, nos enfraquecer, que venhamos nos enfraquecer para que o Senhor cresça, para que o Senhor nos domine, para que o Senhor tenha total controle do nosso ser. Senhor, nos guarda o nosso coração de toda maldade. Senhor, guarda a nossa boca, os nossos ouvidos, Senhor, a nossa mente. Deus, não permita, Jesus, que o inimigo venha fazer, Pai querido, aquilo que Ele já propôs, aquilo, Senhor, que Ele tem colocado, Senhor, diante das minhas irmãs, que não venha ter efeito, que caia por terra todo laço, todo levante, toda retaliação dessas mulheres que se levantam, que intercedem, Senhor, que estão ali orando, intercedendo, a cada dia mais buscando ser melhores diante de Ti, unidas, de mão dadas, uma ajudando a outra, não só em oração, mas em ação. E eu te louvo, Senhor Jesus, por isso. Pai, alcança os enfermos agora. Senhor, joga por terra toda a enfermidade, que haja cura, libertação, salvação. Alcança os esposos que não são convertidos, meu Senhor. Alcança aqueles que necessitam do Teu favor, que têm buscado, Senhor, em Ti, Senhor, que sofreram injustiça, Pai. Olha com Teu olhar de misericórdia nessa hora, Jesus. Eu Te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor, todos eles, Senhor. Visita os hospitais, Senhor, as UTIs. Senhor, que esse vírus seja neutralizado. Nos desperta, Senhor. Diz o que o Senhor quer de nós, Senhor. Que possamos estar sensível ao Teu Espírito, Jesus. Ah, Pai, muito obrigada, Senhor amado. Abençoa, Senhor, todas as minhas irmãs que estiveram, Senhor, aqui até agora. Todas as minhas amigas, Senhor, que de alguma forma já contribuíram, Senhor, Senhor, com ajuda, com ações, Senhor, com intercessões. Senhor, toma cada uma delas em Tuas mãos, Senhor, e nos faça cada dia melhores em Ti, em nome de Jesus. Amém. Meninas, Deus abençoe, que o Senhor possa trazer uma terça-feira, uma tarde de terça-feira abençoada para cada uma de vocês. Um beijo, fica com Jesus.